Olá pessoal, aqui é Sofia Rosenilda Rocha Moura e nós estamos numa das partes interessantes do nosso curso de perito judicial, documentoscopia ou perito grafotécnico. Essa é uma aula para todas essas alçadas, né? Então hoje eu vou estar lendo aqui o edital da presidência do TRT1, tá? Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, certo? Primeira Região é o TRT do Rio de Janeiro, tá, gente? Então eu quero, assim, dizer para você, se você tá aí no curso, dá um like, se inscreva no canal, entendeu, gente? Porque eu procuro atender aos pedidos de vocês de uma forma bem tranquila aí, fazendo o meu melhor, dando os cursos pagos, mas para você que às vezes não está em condições de pagar, então assista aqui o nosso vídeo, depois eu vou fazer um outro vídeo com outro tutorial para você conseguir acessar. Eu sei que para algumas pessoas parece assim, ah, que besteira, vai ler o edital. Olha, gente, tem pessoas que estão lutando muito e precisam de alguém que as auxilie na leitura, tá? Então, às vezes a pessoa é muito bom numa área, mas ali na interpretação e tal, quando ele lê, ele acaba não entendendo. Muitas pessoas me passaram um e-mail, porque eu não deixo aqui nos comentários, eu não quero deixar vocês expostos, tá? Então, manda um e-mail pra mim, o e-mail vai ficar passando aí. E aí eu vou lendo pra vocês, vou colocando você a par do que é necessário. Pra você que é concurseiro, já sabe muito bem que precisa ler o edital. O edital é o que? Um documento que dita as regras de um concurso, bem como o edital é um documento que dita o quê? As regras daquilo que se faz para acontecer algo. Pode ser num condomínio, pode ser um edital ligado a você fazer o cadastramento, né, de perito, que não precisa de concurso público, e aí a gente vai explicando isso no nosso contexto aí do curso, no decorrer das aulas. Então, se inscreva aí no canal para nós não ficarmos desprovidos das informações, certo? Então vamos lá, gente. Ó, edital da presidência. Presidência da onde, gente? Do Tribunal Regional do Trabalho, tá? Então, eu vou ler e a gente vai fazendo acréscimos e comentários para aquelas pessoas que pediram e para você que não me mandou e-mail pedindo, mas que deparou com essa leitura que vai ser salutar para você, ou que você vai enviar para um amigo, para seu namorado, para sua mãe, para sua tia, que está fazendo aí um cadastramento, terminou algum curso, mas ficou com dificuldade de fazer o cadastramento. Então vamos entender a regra, tá? Hoje, tá? Nós estamos no ano 2024. O edital, ele foi elaborado aqui, publicado em 2020, mas ele não aconteceu nenhum novo. Então, vamos à leitura. Tá? Edital de credenciamento de peritos, tradutores e intérprete. O número desse edital é 1/2020. Disponibiliza em 16 de 9 de 2020 no DEJT, Caderno Administrativo. Estabelece regras para o cadastramento de profissionais para prestação de serviço de perícia ou exame técnico, tradução e interpretação dos processos judiciais no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, em cumprimento com o inciso 2º, parágrafo 2º do artigo 156 da Lei 13.105, de 16 de março de 2015, Código do Processo Civil, CPC, a resolução do Conselho Nacional de Justiça número 233, de 13/7 de 2016, e a resolução do Conselho Superior de Justiça do Trabalho número 247, de 25 de outubro de 2019. Considerando que, no parágrafo 1º do artigo 156 do CPC, que prevê, abre aspas, os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado, fecha aspas. Considerando que o artigo 1º da resolução do CNJ número 233 de 2016 determina que os tribunais brasileiros instituirão cadastro eletrônico de perito e órgãos técnicos ou científicos, código CPTEC, destinado ao gerenciamento e à escolha de interessados em prestar serviços de perícia ou de exame técnico nos processos judiciais, nos termos do artigo 156, parágrafo 1º do Código do Processo Civil. Okay? Considerando que no artigo 3º da Resolução do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, número 247, de 25 de outubro de 2019, dispõe que, abre aspas, cada Tribunal Regional do Trabalho publicará edital fixando os requisitos a serem cumpridos e que os documentos a serem apresentados pelos interessados nos termos desta resolução e demais regulamentação expedidas, fecha aspas, e
considerando o que estabelece o provimento do conjunto número 2/2020 deste Tribunal do Trabalho da Primeira Região, que dispõe sobre a implementação do Sistema Eletrônico de Assistência Jurídica AJ/JT, destinado ao cadastro e gerenciamento de peritos, órgãos técnicos ou científicos, tradutores e intérpretes e o pagamento dos profissionais nos casos dos processos que envolvam assistência jurídica gratuita no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Ficam abertas as inscrições para o cadastro de profissionais para atuarem nos processos que tramitam na Justiça do Trabalho e de primeiro e segundo grau, conforme os termos e as condições estabelecidas na Resolução CSJT número 247, de 25 de outubro de 2019 e neste edital. Vamos lá, gente. 1. Cadastramento. Vamos entender aqui o cadastramento dos peritos, intérpretes, tá? E técnicos. O cadastramento destina-se a habilitar peritos, tradutores, intérpretes para prestar serviço de perícia ou exame técnico, tradução e interpretação nos processos judiciais, inclusive aqueles que envolvam justiça gratuita de competência do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. 1.1. Participação. 1.1.1. Poderão participar do presente credenciamento as pessoas físicas especializadas e legalmente habilitadas a atuarem no ramo da atividade compatível com o objeto deste instrumento. 1.1.2. As inscrições deverão ser realizadas no sistema AJ/JT a partir de 16 de outubro de 2020. 1.2. Requisitos para o cadastramento. Vamos lá. Vamos entender aqui os requisitos para o cadastramento, tá, gente? São requisitos para o cadastramento. A inscrição no sistema AJ/JT, mediante ao fornecimento de todas as informações obrigatórias, e a anuência ao termo de compromisso relativo às exigências e às obrigações impostas na resolução do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, número 247, de 25 de outubro de 2019, e nos demais atos normativos referente à matéria. E letra B. A entrega por meio da utilização do sistema AJ/JT de cópia digitalizada dos documentos relacionados no item 1/3 deste edital. Vamos agora entender os documentos, tá? Documentos 1.3. 1.3.1. Para o cadastramento será obrigatória a apresentação dos seguintes documentos. A. Documento de identidade, frente e verso com foto, tá, gente? Com foto na frente, né? O verso... Eu explico direitinho, porque às vezes a pessoa fica tão atordoada na hora de fazer a postagem do documento que ele se perde. Tem que seguir o edital, gente. Senão, a secretaria do tribunal não vai te cadastrar, entendeu? Letra B. Comprovante de endereço em nome do profissional, emitido há, no máximo, 3 meses da data da sua inscrição, ou declaração do domicílio do interessado. Letra C. Comprovante da existência de conta corrente individual para crédito dos seus honorários. Tá? Tem que ter uma conta bancária. Letra D. Certidão negativa do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa emitida pelo Conselho Nacional de Justiça. No curso a gente vai aprender ir lá no CNJ para puxar isso. Letra E. Diploma do curso superior devidamente registrado frente e verso, ou na impossibilidade, né, ou se você não tiver o curso superior deste certificado, né, é o certificado de conclusão do curso atualizado, frente e verso, para as profissões que exijam e para a profissão de grafotécnico, tá? Letra F. Diploma do curso de nível médio técnico devidamente registrado, frente e verso, tá, gente? Ensino médio precisa ter, ok? Ou na impossibilidade deste, o certificado de conclusão do curso atualizado, frente e verso, para as profissões que exijam, desde que comprovada a autorização do seu conselho, órgão de classe, para que o profissional de nível técnico firme o laudo pericial. O documento deverá ser acompanhado da autorização para assinatura do laudo, certo? Tem que ter o curso de perito judicial, ok? Além da sua formação técnica, você precisa ter o curso do perito judicial para você saber lidar com os laudos e com toda a regra, com toda a dinâmica. Por isso que a gente faz os cursos, tá? Bom, letra F, diploma do curso de nível médio, eu já li essa, né, gente? Desculpa aí.
Letra G, diploma de conclusão do curso de pós-graduação, lado ou estrito senso, frente e verso, né, se você já tem sua pós, caso seja necessário para o exercício da especialidade que você se propõe ali a fazer. Letra H, certificado de especialização na área de atuação ou certidão do seu órgão profissional, se for o caso. Se você for médico do trabalho, você vai lá, vai fazer toda aquela documentação do seu CRM, as suas graduações, né? Se você é profissional da área de administração, profissional da segurança do trabalho, todos os seus registros, tá? Carteira do conselho, órgão de classe, frente e verso, em caso de filiação obrigatória para o exercício da profissão que exija no seu curso superior, né? CRA, para quem se formou em administração, o teu registro ali do MTE, no caso se você é um profissional da área de segurança do trabalho, enfim, aí se você é médico, CRM, se você é advogado, a sua OAB, e assim vai seguindo, né? Vamos lá. Letra H, especialização da sua área de atuação ou a certificação ou a certidão do seu órgão profissional. Aí você vai pegar uma certidão lá na OAB, no CRA, no CRN, no CRO, tá? Letra I, carteira do conselho do órgão de classe respectivo, frente e verso, em caso de filiação obrigatória para o exercício dessa profissão que exija curso superior, tá? J, carteira do conselho ou órgão de classe frente e verso em caso de filiação obrigatória para o exercício da profissão de nível médio ou técnico, certo? Letra K, carteira da junta comercial frente e verso ou certidão emitida pela junta comercial para a profissão de tradutor ou intérprete. Letra L, comprovante da inscrição municipal no cadastro contribuinte de tributos mobiliários do local do estabelecimento ou domicílio declarado pelo prestador de serviço, tá? Letra M, certidão da regularidade com o órgão da sua classe quando se tratar de interessado vinculado a uma entidade profissional. Letra N, comprovante de pagamento no município do imposto dos seus serviços de qualquer natureza, se for o caso. Tá, gente? Se for o caso. Vamos lá. 1.3/2. Sem prejuízo das demais providências previstas neste edital, ao se cadastrar, o profissional deverá declarar ao anuir ao termo de compromisso constante no sistema AJT e estar ciente de que não incide nas hipóteses legais de impedimento ou de suspeição prevista no capítulo 2 do título 4 do livro 3 da parte geral do CPC, tá? Aí você vai lá na parte geral do CPC para você ler o que diz ali para você cadastrar-se ou não como perito, tá? Letra B. Ao concordar com o termo de adesão constante do sistema AJ/JT, estar ciente de que é vedada ao cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau de magistrado ou servidor do juízo da causa a atuação como perito, tradutor ou intérprete. Você não pode estar casado com uma pessoa que é o juiz ou que é alguém que trabalha ali naquele lugar até o 3º grau. Ou, se for o caso, você ter ali uma afinidade, tá, gente? Então, presta atenção nisso, porque você pode ficar depois queimado nisso. Por quê? Porque você pode estar ali achando que você é o bonitinho e você vai aceitar fazer aquela perícia, aquele laudo, estar perito naquela circunstância, e alguém denunciar que você é filho, que você é sobrinho, que você é casado, entendeu? Que você tem um nível ali de parentesco ou de afinidade com alguém daquele setor, tá? Então prestar atenção nisso, porque se acontecer, o que você tem que fazer? Você não pode aceitar, tá? Nós vamos falar disso no curso e depois, tá bom? Então, aí você não pode atuar ali naquele caso, tudo bem? Letra C. Declarar ao concordar com o termo de adesão constante do sistema que não é detentor de cargo, emprego ou função pública, nas hipóteses exigidas pela resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, número 247, de 25/10/2019. Ok? Letra D. Declarar a prestação ou não de serviços na condição de assistente técnico nos últimos 3 anos, se comprometendo a, antes de aceitar quaisquer nomeação, verificar se houve atuação em favor de uma das partes do processo
e, em caso positivo, recusar o cargo, o encargo e apresentar justificativa informando ao magistrado nomeante sua especialidade, a unidade jurisdicional em que tenha atuado, o número do processo, o período de trabalho e o nome do contratante. Você não pode atuar ali com alguém que você já prestou algum tipo de serviço, tá? Porque aí vai ficar nulo o teu procedimento. Porque ou você vai beneficiar ou maleficiar aquilo ali. E o perito, nós temos nas nossas aulas a dinâmica do quê? O perito, ele é um profissional imparcial. Ele vai auxiliar o magistrado. Quem é o magistrado, gente? É o juiz, tá? A tomar decisões. Então o perito é aquele profissional que tem a expertise de uma área da área ali escolhida por ele e com a expertise. O que é expertise, gente? É a formação, tá? Então, dentro disso aí, você vai verificar nos termos se você já prestou serviço para aquela empresa ou para aquela pessoa, se você tem um grau de proximidade. Tudo isso você precisa fazer as suas informações, porque você tem que ter lisura, clareza. Para quê? Para não prejudicar as partes. Quem são as partes? Todos envolvidos no processo, inclusive você naquela nomeação. Então você tem que tomar a sua decisão de se afastar, explicar para o magistrado o não aceite da nomeação, caso aconteça isso. Então, gente, sempre ter a leitura, a interpretação do edital, ok? Vamos lá. Letra E. Preencher o formulário referente à contribuição para o regime geral da Previdência Social, se for o caso, tá? Você tem que fazer o seu pagamento, se for o caso. 1.4, validação do cadastro. Aí você preencheu tudo, aceitou tudo, juntou, escaneou toda a sua documentação. Aí agora nós vamos lá. 1.4, validação do cadastro. 1.4.1, cadastramento e validação dos profissionais estão condicionados ao atendimento deste edital e ao preenchimento correto do cadastro, do AJ/JT, tá? 1.4.2. A Secretaria-Geral Judiciária é responsável pela conferência e validação das informações e dos documentos relativos aos dados cadastrais pessoais e profissionais. Isso vai passar por um crivo, por uma verificação. Vai ter um profissional ali, dentro do tribunal, que vai fazer justamente esse comparativo, tá? Certidão, se ela tem validade ou não, tá? Pelo QR Code o profissional vai fazer isso, tá? Então vai ter um tempo ali que você vai mandar a tua documentação e vai aguardar a validação ou não, tá, gente? Bom, 1.4.3. A Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade, unidade competente para efetuar a retenção tributária no tribunal, será responsável pela conferência e validação das informações e dos documentos relacionados à contribuição para o regime geral de previdência social e ao imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISSQN, tá, gente? São as partes aí que vão fazer todas as verificações para as contribuições, tá? 1.4.4. A aprovação ou não do cadastro será informada ao interessado no prazo de 30 dias contados da entrega da documentação completa por meio do endereço eletrônico por ele fornecido, tá? 1.4.5. Aprovado o cadastro, o profissional estará habilitado a atuar nas cidades por ele escolhidas, tá? A gente escolhe as cidades. 1.4.6. A documentação apresentada e as informações registradas no sistema AJ/JT para fins de cadastramento são de inteira responsabilidade do profissional, que são garantidores da sua autenticidade e veracidade sob as penas da lei. O que significa isso? Se você colocou um diploma lá que não é verdadeiro, você vai ficar sob as penas da lei, tá? E aí você está alterando documentações, aí é feia coisa, tá, gente? Então, faça dentro da verdade, tá? Nada mais que a verdade, nada de enfeitar pavãozinho, nem pavão, nem coruja, nem nada. Tem que ser o que é, ok? Acesso ao sistema. 2. O acesso externo. Pessoal, acesso ao sistema, corrigindo. O acesso externo ao sistema AJJT, pelo qual serão aceitas as inscrições dos candidatos, se dará por meio da rede mundial de computadores, através do link https://portal.sigeo.jt.us.br/portal-externo. Tá? Vai ficar esse material no link aqui da nossa descrição, ok?
3. Municípios de atuação. Vamos entender o que significa municípios de atuação. Ao efetuar o cadastramento, os profissionais deverão informar, ou os profissionais, né, as unidades ou a unidade da federação e os municípios, ou o município. Às vezes você só está fazendo opção pelo Rio de Janeiro. Às vezes você vai fazer opção por Vassouras, Valença, Volta Redonda, Varriçai. Aí você tem que olhar no mapa, porque Varriçai é lá no norte. Vassouras é no sul fluminense. Você vai ter condição de atender isso se for necessário um processo físico que você vai ter que ir presencialmente lá para olhar? Tá? Isso a gente explica no curso. Mas eu já fico adiantando isso, porque tem gente que fala, eu fiz opção por todos os municípios. Gente, tô falando só do Rio de Janeiro. É longe, tá? Por exemplo, eu já fiz atuações saindo do Rio de Janeiro pra fazer Santa Maria Madalena. Gente, é lá no extremo norte. São 6 horas de viagem se o trânsito estiver bom. Tá? Pra analisar processo físico. Ok? Então, prestar atenção. Você vai ter dinheiro para pagar o hotel, você vai receber o valor, mas esse valor, tá, fica na tua. Aí, lá no curso eu explico como funciona o recebimento e como você lida com o recebimento. Tá? Você não vai gastando por conta antes de ter o teu trabalho ali, porque pode dar um revertério. Tá? Presta atenção nisso. Pessoas afoitas. Você vai ganhar 20 mil por mês como perito do trabalho. Calma. Calma. Não é assim que funciona. Tá? Tem todo um trâmite e depois que a pessoa fez a M e tem outras situações que poderão acontecer, tá, gente? Então, assim, não é simples, não. Você precisa começar a saber lidar com toda a dinâmica, porque a coisa flui, tá? Então, vamos lá. Ao efetuar o cadastramento, os profissionais deverão informar unidades da federação, municípios ou município, tá? Em que pretendem atuar, não havendo impedimento para que atuem em mais de uma unidade da federação, desde que respeitando os termos deste edital e da resolução do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, 247, de 25 de outubro de 2019. Sofia, como é que eu fico sabendo? Onde é que fica isso? Gente, é só você ir lá, no Google mesmo, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, número 247, de 25 de outubro de 2019, clicou, vai aparecer, você vai lá e vai fazer a leitura e vai ver o que é, tá? Vamos lá, gente. Os deveres do profissional é o número 4, tá? Vamos entender os deveres do profissional. 4.1. São deveres dos profissionais credenciados. Então, vamos lá. São deveres dos profissionais credenciados. Seja você o técnico, seja você intérprete, tá? Tradutor, né? 1. Atuar com diligência. 2. Cumprir os deveres previstos em lei. 3. Observar o sigilo nos processos em segredo de justiça, tá, gente? Depois, no curso, no decorrer do curso, aí a gente explica melhor sobre o que é segredo de justiça. 4. Observar rigorosamente a data, os horários designados para a realização das perícias e dos atos técnicos ou científicos. 5. Apresentar os laudos periciais e ou complementares no prazo legal ou em outro fixado pelo magistrado. Tá? 6. Manter seus dados cadastrais e informações correlatas e atualizadas. Sabe aquelas pessoas que botam um e-mail e ele não acessa mais o e-mail? Aí ele é nomeado, ou às vezes ele até capta aquele serviço e depois o tribunal não consegue fazer contato com ele, ele também, sabe, dá uma banda. Então, prestar atenção, tá, gente? Porque tem as penas da lei. Você aceitou os termos. 7. Providenciar a imediata devolução de autos judiciais quando determinado pelo magistrado. Você tem um prazo para você analisar o processo e fazer a devolução dele, ou você informar que você vai aceitar a nomeação ou não, porque tem esse prazo. Tá? Então, prestar atenção nisso para você não perder prazo, não ficar queimado lá no cadastro. 8. Cumprir as determinações do magistrado quanto ao trabalho a ser desenvolvido. Isso vai estar lá na nomeação, as determinações que o magistrado proferir, tá? 9. Nas perícias. Letra A. Responder fielmente aos quesitos, bem como prestar esclarecimento complementar que se fizerem necessários. Letra B. Identificar-se ao periciando ou a pessoa que o acompanhará à perícia, informando os procedimentos técnicos que serão adotados na atividade pericial. C.
devolver ao periciando ou à pessoa que acompanhará a perícia toda a documentação utilizada, tá? Isso lá no nosso curso, a gente explica isso com detalhes, tá, gente? Isso é uma questão de responsabilidade, né? E nós vamos agora para o 4.2. Vamos lá, pessoal. Os profissionais, 4.2. Os profissionais habilitados nos termos deste edital deverão dar cumprimento aos encargos que lhes forem atribuídos, salvo justo motivo previsto em lei ou no caso de força maior, justificado pelos profissionais a critério do magistrado sob pena de sanção nos termos da lei dos regulamentos próprios. 5. Dos profissionais. 5.1. Caberá ao magistrado, nos efeitos da sua competência, escolher por meio do sistema profissional regularmente cadastrado e habilitado, promovendo sua regular nomeação. Então, você se cadastra no sistema, porque aí não tem esqueminha, tá? 5.2. A nomeação a que se refere no item 5.1 será realizada equitativamente da forma direta ou mediante a sorteio, observada a necessidade do juízo, da impessoalidade, a capacidade técnica do profissional e a sua participação em trabalhos anteriores. O magistrado, ele vai analisar rapidamente ali o seu currículo, tá? Ele vai dar uma olhada ali rápida para ver se você realmente vai ter a competência de auxiliá-lo sob custódia pericial. Para quê? Para você chegar a um denominador comum ali, para facilitar a avaliação, a sentença, né, daquele setor, daquele processo, ok? Então, a nomeação a que se refere o item 5.1 será realizada equitativamente, de forma direta ou mediante a sorteio, tá, gente? Vai ser observada a necessidade do juízo, a impessoalidade, tá? O juiz não quer, ele não te conhece. Ele vai ver ali a sua qualificação profissional e a sua experiência, a sua expertise em resolver aquela situação. Para ele, né? O que é resolver a situação? Quem sentencia é o juiz. Mas são elementos que ele necessita para quê, gente? Para dar provimento. Para quê? Para que aquela decisão dele tenha base naquelas áreas das quais ele não domina. Por isso ele precisa do perito, ok? Ele é o técnico em entendimento legal. Então, baseado naquela situação, naquela e naquela, ele vai ver qual é o procedimento ali a tomar decisões, tá? Ele se baseia, né? Olha, essa sentença tá assim, 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 por isso, 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 isso. Claro, vai ter lá o período das contestações, é uma série de coisas que acontecem. Por isso que as pessoas falam assim, a justiça é morosa. Não é que a justiça seja morosa, né, gente? Você tem que comprovar, comprovar e dar ali a veracidade, ter ali o profissional para informar exatamente como as coisas são. E às vezes você, por exemplo, o advogado, ele peticiona, ele trabalha com o material que ele tem, mas dentro daquele material, se houver da outra parte uma contestação, uma assinatura que aquele funcionário jamais assinou, ou fez uma assinatura por coação, então tudo vai tomar rumos diferentes, tá? Então vamos lá. Ó, isso vale também para a empresa, para o profissional, tem muitas coisas que acontecem, né? Vamos lá. 6. Vedações. 6.1. É vedado o exercício do encargo de perito, tradutor ou intérprete ao profissional. Tá? Isso é o que não pode. Letra A. Que incida nas hipóteses legais de impedimento ou de suspeição prevista no capítulo 2 do título 4 do livro 3 da parte geral do CPC. Se você escreve isso aí, joga no Google, você vai ler isso. Tá? Letra B. Que tenha servido como assistente técnico de qualquer das partes nos 3 anos anteriores. O que é o assistente técnico? Ele é quem geralmente analisa aquilo que o perito disse. Tá? O juiz vai nomear o perito, porque nós podemos ser peritos, né, estar peritos, ou quando você não é nomeado pelo magistrado, você pode atuar ali como assistente técnico, que você dá assistência aos escritórios de direito, né, às empresas, enfim. E se você, vamos supor que você foi assistente técnico da Coca-Cola avaliando, contestando laudos periciais. Então, agora você foi nomeado pelo magistrado a atuar numa ação que tem a Coca-Cola. Se tem mais de 3 anos, beleza, você pode aceitar. Mas se houver menos de 3 anos do final, né, do trânsito julgado desse processo, você não pode atuar, você tem que explicar para o juiz, olha, né, dentro desses termos nós temos os modelos,
você não vai aceitar essa nomeação porque você atuou no processo número tal, do ano tal, e entrou em conflito ali com a data, então que seja nomeado um novo perito. Às vezes por isso que demora alguns processos, entendeu? E você acaba sendo nomeado, e aí você não pode atuar porque você foi assistente técnico, ok? Vamos lá, continuar. Letra C. Que seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, de magistrado, advogado com atuação no processo ou de servidor do juízo em que tramita a causa, devendo declarar, se for o caso, o seu impedimento ou a sua suspeição. Ficou claro aí para vocês, né? Letra D. Que seja detentor de cargo, emprego ou função pública. Gente, é proibido, é vedado, tá? Entendeu? Vedação é proibido, tá? Que seja detentor, né? Então, se você for detentor de cargo, emprego ou função pública no âmbito do Poder Judiciário, exceto nas hipóteses do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 95 do CPC. Aí você vai lá no Google e vê isso e leia. Aí se você conseguir, né? Eu sou funcionário público, mas eu posso atuar, nesse caso da hipótese do inciso 1 do artigo 3º, tá? Depois a gente até faz um vídeo fazendo a leitura desse material. 6.2. É vedado o exercício do encargo de tradutor ou intérprete ao profissional. A. Que não tiver a livre administração de seus bens. B. Que for arrolado como testemunha ou atuar como perito no processo no qual tenha sido nomeado. C. Que estiver habilitado para exercício da profissão por sentença penal condenatória enquanto durarem seus efeitos. Tá? 7. Vamos aí ao número 7. Suspensão, exclusão e inativação do cadastro. Isso é muito sério, viu, gente? 7.1. O profissional credenciado poderá ser suspenso ou excluído do cadastro do TRT da primeira região por até 5 anos por quaisquer das hipóteses abaixo. 7.1. Letra A. A pedido. Tá? Pode alguém das partes, a pedido, falar para o juiz, olha, por essa e essa razão, e comprovar, né, gente? Eu quero que seja suspenso. Letra B. Por representação do magistrado, no caso de descumprimento dos dispositivos da resolução do Conselho Superior de Justiça, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 247, de 25 de outubro de 2019, nos atos normativos do CSJT e do tribunal a que estiver vinculado deste edital de credenciamento ou por outro motivo relevante. Tá, gente? É coisa séria, certo? Letra C. Quando por dolo ou culpa prestar informações inverídicas, agir com negligência ou desídia. Tá? Isso a gente explica lá no curso. Letra D. Por notificação expedida pelo órgão de classe informando acerca de suspensão ou exclusão do registro profissional do perito, tradutor ou intérprete, ou órgão técnico ou científico cadastrado. Tá, gente? 7.1.1. Suspensão ou exclusão a que refere no item 7.1 não desonera o profissional ou seus deveres nos processos ou procedimentos para os quais tenha sido nomeado, salvo determinação expressa do juiz da causa. 7.2. Nas hipóteses das alíneas B, C e D do item 7.1, observado o contraditório e a ampla defesa. Quer dizer, também, não é porque alguém não gosta de você e quer dizer que você fez isso ou fez aquilo, você vai ter o espaço também da sua ampla defesa, tá? Porque de repente alguém fala uma coisa, acha que você é uma pessoa, às vezes seu nome, seu sobrenome, até tem a ver com alguém ali daquele lugar, mas você prova, olha só, não conheço essa pessoa, tá aqui minha certidão, minhas certidões, tá aqui meus documentos, não tenho parentesco, apesar de ter um sobrenome, meu sobrenome é igual do magistrado, entendeu? Então, tem gente que surta, tá? Porque, olha aí, o perito nomeado, é conchavo, é palhaçada. Não é não, viu, gente? Você tem que, se você falar uma coisa, você tem que provar, porque vai te prejudicar. Preste atenção também, tá? Bom, 7.1.2, nas hipóteses das alíneas, né? Aí eu já falei. 7.2, o profissional poderá optar por suspender temporariamente seu credenciamento, evitando futuras designações. Estão enchendo a tua paciência lá, te denunciando direto, você dá um tempo. Entendeu? Por isso que eu falo, gente, tá cadastrado, não fica falando pra todo mundo, não. Deixa a coisa rolar, porque assim, é melhor trabalhar na sua.
Para que você vai contar pro seu primo em terceiro grau o seu trabalho para se exibir? Entendeu? Eu sempre falo, quer entrar no mérito profissional, não fica se exibindo, não fica, eu sou, vai nessa, que alguém vai lá no ponto de denúncia e começa a achar, porque tem gente que não tem o que fazer, a única coisa que faz é perturbar a vida dos outros, tá? Então preste atenção, porque assim, a vida não é propaganda, a vida é a vida. Então profissão é profissão, você precisa trabalhar, interessa a você e a Receita Federal e a sua dignidade, o seu trabalho. O resto, o resto chama-se resto, noves fora nada, tá? É mais ou menos isso, entendeu? Então vamos lá, pessoal. 7.2.1. A providência mencionada no item 7.2 não desonera o profissional e seus deveres nos processos ou procedimentos para os quais já tenha sido nomeado, salvo determinação expressa do juiz da causa, tá, gente? Então assim, você tem que ter uma noção de que você não pode estar ali por estar, tá, gente? A gente tem que estar sempre fazendo as nossas organizações, tá? Para quê? Para que a gente não fique nessas questões, né? Porque isso, porque aquilo, porque eu posso, porque eu não posso. Então vamos nos tornar pessoas decentes, tá? Pessoal, vamos continuar aqui. Arbitramento, que é o número 8, e pagamentos dos honorários. 8.1. Nas perícias, traduções e interpretações custeadas pelas partes, os honorários serão arbitrados e pagos nos termos da legislação vigente. Desde que o profissional esteja regularmente credenciado no sistema, tá? A JJT. 8.2. Em caso de gratuidade de justiça, os honorários serão arbitrados de acordo com as regras das tabelas constantes na resolução do Conselho Superior de Justiça, tá? 247, de 25 de outubro de 2019, e do provimento conjunto número 2/2020 deste Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. 8.2.1. Pagamento efetuar-se-á mediante determinação do presidente do tribunal após a requisição expedida pelo juiz do feito, observando-se rigorosamente a disponibilidade orçamentária, a ordem cronológica de apresentação no sistema AJ/JT, apurada a partir da data em que o magistrado competente lançar sua assinatura eletrônica. 8.2.2. A quantia devida após a retenção e recolhimento dos tributos será depositada até o último dia do mês subsequente à autorização do pagamento em conta indicada pelo perito, tradutor ou intérprete da sua própria titularidade ou em caso excepcional e pontual mediante a depósito judicial vinculado ao processo no qual ocorreu a prestação de serviços. 9. Da impugnação do edital. 9.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimento, providências ou impugnar esse edital de credenciamento. 9.1.1. Impugnação devidamente fundamentada deverá ser dirigida à Corregedoria Regional e apresentada à Secretaria-Geral Judiciária via e-mail, abre parêntese, perito.cadastramento@trt1.jus.br, fecha parêntese, no prazo de 5 dias, contratados a publicação deste edital. 9.1.2. Recebida a impugnação, a Corregedoria Regional proferirá a decisão no prazo de 8 dias, cujo teor será publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, parte administrativa e comunicado ao representante requerente por e-mail. Tá, gente? Isso aqui acontece, né? 9.1.2. Recebida a impugnação, a Corregedoria Regional terá o prazo de 8 dias e vai acontecer tudo isso porque eu estou lendo 2 vezes, tá, gente? Porque eu bato o olho lá e bato o olho cá, acabo lendo 2 vezes. É bom ler 2 vezes, né? 10. Disposições finais. 10.1. O tribunal poderá promover diligências destinadas a esclarecer, validar as informações prestadas pelos profissionais. 10.2. O cadastramento pelo profissional implica conhecimento e aceitação das exigências previstas em lei na resolução do Conselho Superior de Justiça do Trabalho, número 247, de 25 de outubro de 2019, nos preceitos estabelecidos no provimento conjunto número 2/2020 deste Tribunal do Trabalho da Primeira Região e no presente edital. 10.3. A permanência do profissional no cadastro eletrônico dos peritos, tradutores e intérpretes fica condicionada à ausência de impedimento ou restrição ao exercício profissional. 10.4. O cadastramento e a
respectiva validação são requisitos obrigatórios para o profissional ser remunerado pelos serviços prestados. Tá? 10.5. O cadastramento do profissional no sistema AJ/JT não assegura o direito subjetivo à nomeação para a efetiva atuação. Você pode estar lá 500 anos e ninguém te nomear. Beleza. Tá? 10.6. O cadastramento no TRT da primeira região ou a efetiva atuação do profissional não gera vínculo empregatício ou estatutário, nem obrigação da natureza previdenciária. Né? Você não vai se aposentar pelo tribunal. Você tem que recolher separadamente para fazer as suas coisas separadamente. Tá? Você é um prestador de serviço ali, você não é o perito. Você, quando nomeado, você está perito. Terminou aquele processo, você não é mais perito. Você está no cadastro ali de perito, intérprete, etc. Tá? Aí, se você for fazer de forma particular, fora do tribunal, você é um assistente, tá? É um assistente técnico. Ok? Bora lá. 10.7. As comunicações judiciais e administrativas serão realizadas preferencialmente por meio eletrônico, devendo também, por este motivo, ser mantido atualizado os seus cadastros, né, os seus dados cadastrais. 10.8. Os casos não disciplinados neste edital serão examinados e decididos pela Corregedoria Geral. Tá? Corregedoria Geral Regional, do TRT 1. 10.9. Ficam disponibilizados os seguintes e-mails para a apresentação de eventuais dúvidas dos usuários quando do cadastramento, tá? 2 pontos. perito.cadastramento@trt1.jus.br e peritocadastramento, 2 pontos. tributos@trt1.jus.br, sendo este último destinado exclusivamente para dúvidas de natureza financeira, fiscal ou contábil. Isso está no edital. Vou deixar o link aí, vocês podem reler o edital, tá? E para que chegue ao conhecimento dos interessados, é passado o presente edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, caderno administrativo do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Rio de Janeiro, 16 de setembro de 2020, José da Fonseca Martins Júnior, desembargador, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Beleza, pessoal? É isso aí. Vou deixar os links, as resoluções, tá tudo bonitinho. Vou fazer aí um tutorial e colocar ao lado aí da tela, para vocês terem uma noção de como é que vai ser quando vocês clicarem, tá? Eu quero agradecer aí a permanência de vocês. Eu não vou fazer corte nesse vídeo não, tá? Então tem aquelas partes que eu repito a mesma linha, que isso é normal ao ser humano. Eu não gosto muito de maquiar as coisas não. O que acontece no vídeo acontece porque quando eu estou dando aula ao vivo, a cores, presencial, quando eu erro, eu sigo em frente, releio a coisa e mando ver, tá bom? Muito obrigada, boa sorte para vocês. Acessem aí os nossos links e dúvidas, tem aí os e-mails do tribunal e dúvidas de curso, pode falar com a gente, tá bom? Tudo de bom para vocês. Zara, a misteriosa cadela adotada. A nova aventura para leitores de todas as idades. Até os pets amam ouvir essa leitura. Autora, Ozenilda Rocha Moura. Disponível em clubedeautores.com.br/livro/Zara-2.